Análise de sensibilidade alimentar, também conhecida como a Foodprint ou teste Rua-A-São-T. Teste radioalergo-sorbente. Muitos de nós sentimos sensibilidades a certos tipos de alimentos. Essas sensibilidades podem se manifestar de diferentes maneiras. Então, existe um teste específico que pode nos ajudar a identificar quais alimentos causam essas sensibilidades? Essa análise pode ajudar a detectar se o seu corpo está reagindo negativamente a determinados alimentos. Agora, aqui está uma pergunta comum. Existe diferença entre sensibilidade alimentar e intolerância alimentar? Portanto, se você tem lidado com sintomas estranhos após comer, seja relacionados à pele, digestão ou cérebro, talvez seja hora de considerar um teste de sensibilidade alimentar. Fique comigo. A paz esteja com você. Eu sou o Sain Lotf, e você está assistindo ao canal Oculus Pharmacists Farfaf, com um novo episódio da série Análise de A a Z. Seja bem-vindo. Para começar, aqui estão as manchetes do episódio de hoje. Se você está procurando um tópico específico, basta voltar o vídeo até a manchete e a seção desejada. Mas se quiser aprender tudo sobre a análise de sensibilidade alimentar, fique comigo, do começo ao fim. Como sempre, vamos começar com uma visão geral rápida e algumas informações básicas sobre o tema de hoje. É um assunto muito simples e fácil. Mas algumas pessoas ainda podem ficar confusas. Para começar, você precisa entender dois termos muito importantes, não os confunda. Primeiro termo, intolerância alimentar. Isso significa que o seu corpo não consegue tolerar certos alimentos. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, após comerem um determinado alimento, começam a sentir sintomas 2 ou 3 horas depois. Assim que o processo de digestão começa, elas podem sentir item prisão de ventre, item gases, item diarreia, item até mesmo dificuldades na fala. Mas, todos esses sintomas geralmente desaparecem quando a pessoa vai ao banheiro. E o corpo elimina os restos do alimento. Isso é semelhante a item intolerância à lactose, item sensibilidade a adoçantes artificiais, item ou problemas com o glúten. Nota importante: o glúten pode causar dois problemas diferentes. Um tipo de intolerância alimentar, que chamamos de sensibilidade ao glúten não celíaca. 2. O segundo será abordado em breve. Você pode dizer, e ainda não entendi, o que intolerância realmente significa. Simplificando. Algumas pessoas não têm certas enzimas necessárias para digerir determinados alimentos. Então, ao invés de digerir o alimento normalmente, o corpo digere de forma anormal. Essa digestão anormal produz item toxinas, item gases, item e compostos que podem afetar a fala. Como resultado, sintomas como item gases, item prisão de ventre, item dor lateral, item inchaço podem aparecer. Mas novamente, uma vez que o corpo elimina o alimento não digerido, os sintomas desaparecem. Segundo termo, e a alergia alimentar. Essa é a que mais nos interessa no episódio de hoje. Significa que seu corpo é sensível a certos alimentos. Quando você ouvir a palavra alergia, lembre-se, o problema vem do sistema imunológico. O que isso quer dizer? Uma pessoa come um alimento. O corpo o digere normalmente. E algumas proteínas desse alimento entram na corrente sanguínea. Então, o sistema imunológico identifica essas proteínas como nocivas ou estranhas e começa a atacá-las. É nesse momento que os sintomas da alergia alimentar começam a aparecer. Vamos explicar esses sintomas na próxima sessão. Mas tenha em mente: muitas doenças podem parecer muito semelhantes. Por isso,
O médico deve sempre ter certeza do diagnóstico correto antes de iniciar qualquer tratamento. O segundo título do episódio de hoje: Quais são os sintomas das alergias alimentares? Como mencionamos anteriormente, o sistema imunológico começa a reagir a proteínas específicas presentes nos alimentos. Essa reação se manifesta no corpo por meio de 3 principais tipos de sintomas. 1. Sintomas relacionados à pele. 2. Sistema digestivo, cólon e intestinos. 3. Sintomas respiratórios. Vamos começar com os sintomas de pele, as reações alérgicas que aparecem na pele. Aqui, temos 3 formas bem conhecidas. Primeira, o surgimento de urticária, popularmente conhecida como a urtiga ou a placas. Isso geralmente ocorre cerca de 2 a 3 horas após o consumo de um alimento ao qual o corpo é sensível, como o peixe. Aparece uma mancha grande, vermelha e elevada na pele. Ela fica inchada e coça bastante, uma coceira muito intensa. Segunda, a reação pode se manifestar como angioedema, uma condição mais perigosa que requer cuidados hospitalares. Começa com inchaço ao redor dos olhos, lábios e orelhas. Também pode haver uma queda na pressão arterial. Isso pode levar a complicações graves, por isso o tratamento de emergência deve ser imediato. Terceira, a reação pode surgir na forma de eczema. Quando você ouvir a eczema, pense em uma alergia tardia, que aparece dias ou até semanas depois da ingestão do alimento. Também é uma reação do sistema imunológico às proteínas do alimento. Existem diferentes tipos de eczema. Item agudo, aparece e desaparece em poucas semanas ou meses. Item subagudo, os sintomas podem durar até 3 semanas. Item crônico, dura mais do que isso. Sintomas comuns de eczema incluem: item vermelhidão, item coceira, item descamação ou descascamento da pele, item rachaduras ou fissuras na pele. Em alguns casos, a inflamação deixa cicatrizes e pode causar áreas de pele mais escuras ou mais claras do que o normal. Isso é chamado de hiperpigmentação ou hipopigmentação pós-inflamatória. Agora passamos para a segunda categoria de sintomas. Problemas digestivos relacionados ao trato gastrointestinal, TGI. Esses sintomas são semelhantes aos da má digestão. Item gases. Item inchaço abdominal. Item vômitos. Item dor abdominal. Item às vezes, diarreia. Você pode perguntar: como diferenciar uma alergia alimentar de uma simples indigestão? Essa é uma ótima pergunta, e vamos respondê-la claramente na próxima sessão, quando falarmos das etapas do teste. Mas a principal pista está na análise de sangue, como explicaremos. Agora para a terceira categoria de reações alérgicas. Sintomas do sistema respiratório. Estes podem incluir: item dificuldade para respirar, item distúrbios do sono, item aperto no peito, item sons estranhos ou chiado, item falta de ar, item e outros sintomas relacionados. Você pode perguntar: certo, entendi os sintomas. Mas como exatamente isso acontece dentro do corpo? Vamos explicar de forma simples. Dentro do seu corpo, existem células imunológicas chamadas mastócitos. Essas células circulam no sangue e estão cheias de pequenos compartimentos contendo histamina. Quando você come um alimento que o corpo interpreta como uma ameaça, as proteínas desse alimento se ligam aos mastócitos. Isso desencadeia uma reação, fazendo com que os mastócitos se rompam e liberem histamina. E o que a histamina faz? Ela se liga a receptores localizados nas paredes dos vasos sanguíneos sob a pele. Esses vasos sanguíneos funcionam como redes, não são completamente selados. Quando a histamina se liga, ela amplia os espaços nessas redes. O fluido começa a vazar dos vasos para a pele, causando inchaço. O inchaço e o excesso de fluido causam a elevação na pele que vemos na urticária.
Item: a vermelhidão vem da dilatação dos vasos e do aumento de glóbulos vermelhos no local. Esse efeito é conhecido como eritema. A histamina também afeta os nervos, fazendo com que eles se ativem, provocando coceira ou desconforto. É isso que acontece nas reações alérgicas imediatas, como a urticária. Mas nem todos os sintomas alérgicos surgem imediatamente. Alguns ocorrem mais tarde e não são causados pela histamina. São provocados por outros sinais do sistema imunológico chamados citocinas. Elas são liberadas lentamente e se acumulam com o tempo. Também em resposta à interação entre as proteínas dos alimentos e o sistema imune. E é assim que entendemos hoje. Item: a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar. Item: os sintomas das alergias alimentares. Item: e como o corpo reage ao entrar em contato com determinadas proteínas presentes nos alimentos. O terceiro tópico do episódio de hoje: como o médico pode identificar o tipo de alergia alimentar que você tem? Este é o ponto central do nosso episódio de hoje. Como o médico descobre a qual alimento, especificamente, você é alérgico? Na prática, existem 4 tipos de testes que podem ajudar a identificar a origem da alergia alimentar. Você pode perguntar: por que eu deveria fazer esses testes? De forma simples, porque qualquer tratamento para alergia alimentar, seja qual for o tipo, sempre começa com o passo mais importante: eliminar a causa. O que isso significa? Não faz sentido receitar vários medicamentos, cremes, corticoides, anti-histamínicos. E, ao mesmo tempo, continuar consumindo o alimento que está causando o problema. Enquanto a causa continuar presente na sua alimentação, os sintomas também continuarão, como náuseas, vômitos ou erupções cutâneas. Portanto, mais uma vez, o primeiro passo é identificar e eliminar a causa. Esse é o objetivo de todo o episódio de hoje. Queremos te ajudar a entender a origem do problema e eliminá-lo. Agora, vamos falar sobre os 4 principais testes que seu médico pode utilizar. 1. Teste cutâneo de alergia. Também conhecido como teste de puntura. A ideia é simples. São utilizadas pequenas amostras concentradas de diferentes alimentos, especialmente os mais comuns na sua região. E elas são aplicadas na sua pele com uma leve picada ou arranhão superficial. Depois, observamos como o corpo reage. Se houver uma reação, como vermelhidão, inchaço ou pequenas bolhas no local, isso indica que o corpo está reagindo àquele alimento específico. E assim, começamos a identificar o alérgeno. 2. Teste RAST. RAST = Radio Allergo Sorben Test. Também chamado de Food Print em alguns países. É um exame de sangue e é considerado padrão ouro para testes de alergia alimentar. Ele funciona medindo anticorpos específicos no seu sangue, chamados de anticorpos IgE. O que são esses anticorpos? A IgE é uma proteína que o sistema imunológico produz em resposta a alérgenos, como as proteínas dos alimentos. Esse exame verifica a quantidade de IgE que seu corpo produz para cada tipo de alimento. Os resultados geralmente são divididos em 3 níveis. Item: alta sensibilidade. Mesmo uma quantidade muito pequena desse alimento provoca sintomas alérgicos fortes. Item: sensibilidade moderada. Pequenas quantidades podem não causar uma reação perceptível, mas quantidades maiores certamente causarão. Item: baixa ou nenhuma sensibilidade. Você pode consumir esse alimento com segurança, seu corpo não reage a ele. Esse teste permite identificar várias alergias alimentares de uma vez, de forma rápida e precisa. 3. Teste de provocação alimentar. Este teste é muito preciso, mas também muito arriscado, por isso, deve ser feito em ambiente hospitalar. Veja como ele funciona. Item: o paciente é internado no hospital. Item: por 2 dias, consome apenas água, sem nenhum alimento, para eliminar resíduos alimentares e alérgenos.
Item: todos os medicamentos, especialmente os antialérgicos, são suspensos. É como se fizéssemos uma lavagem completa do organismo. Depois, item: começamos a introduzir alérgenos alimentares comuns, um por vez. Geralmente em doses pequenas, sob a língua. Os médicos então observam se ocorrem reações na pele ou no corpo. Por que esse teste é feito no hospital? Porque os alimentos testados são altamente concentrados. E quando entram na corrente sanguínea, podem causar reações alérgicas graves. Inclusive choque anafilático. Por isso, os médicos precisam estar presentes, prontos para intervir imediatamente, se necessário. É bem diferente do teste cutâneo. Aqui, o alimento percorre o corpo todo, e não apenas a pele. 4. Dieta de eliminação. Este método é popular e amplamente utilizado. Veja como funciona. Item: se a pessoa suspeita que determinado alimento está causando alergia, ela para de consumi-lo por 1 a 2 semanas. Item: depois, consome esse alimento novamente, sozinho, sem misturá-lo com outros ingredientes. Item: se os sintomas surgirem dentro de 2 a 3 horas. Isso indica que o alimento provavelmente causou a reação. Simples, certo? Mas existe um problema. Esse método só ajuda a identificar uma alergia alimentar por vez. Ele não detecta múltiplas sensibilidades. E muitas pessoas têm alergia a 5, 10 ou até 20 alimentos diferentes. Além disso, muitos alimentos que consumimos estão misturados a outros. Ou contêm ingredientes escondidos. Isso dificulta bastante identificar a causa real apenas pela observação. Portanto, se você suspeita que tem algum tipo de alergia alimentar, esses são os 4 recursos que podem ajudar o médico a detectar o problema com precisão. 1. Teste cutâneo de puntura. 2. Exame de sangue RAST, Foodprint. 3. Teste de provocação alimentar, no hospital. 4. Dieta de eliminação. O quarto e último tópico do episódio de hoje: quais são os alimentos mais comuns que causam alergias? Vamos encerrar com um dos pontos mais importantes. Quais alimentos ao nosso redor são mais conhecidos por desencadear alergias alimentares? Aqui estão os principais vilões. 1. Laticínios. Inclui leite, queijo, iogurte, creme de leite e outros derivados do leite. Esses estão entre os gatilhos mais comuns de reações alérgicas, especialmente em crianças pequenas e bebês. 2. Ovos. Principalmente a clara do ovo. Importante observar: algumas pessoas reagem apenas a ovos de marcas específicas. Por quê? Porque a alimentação da galinha altera a estrutura das proteínas no ovo. Por exemplo, você pode consumir ovos de uma marca sem problema, mas apresentar reação a ovos de outra marca, simplesmente porque as galinhas foram alimentadas de forma diferente. 3. Amendoim, amendoim sudanês. Um dos alimentos mais conhecidos por causar alergias graves. E não é só o amendoim puro. Muitos alimentos industrializados contêm traços de amendoim ou pasta de amendoim. Fique atento a: item doces, item barras de cereal, item molhos, item óleos vegetais com amendoim. Tudo isso pode conter amendoim escondido. 4. Oleaginosas, castanhas e nozes. Como castanha do Pará, nozes, amêndoas, entre outras. Esse grupo exige atenção especial, principalmente em mulheres grávidas ou lactantes. Você pode se perguntar: por que castanhas são um problema durante a gravidez? Explicamos. Durante a gravidez, muitas mulheres desenvolvem resistência temporária à insulina, por causa do ganho de peso e mudanças hormonais. Isso eleva os níveis de insulina e aumenta o desejo por doces. Após o parto,
é comum que a mãe continue consumindo muitos chocolates, bolachas e doces, que muitas vezes contêm castanhas. Quando ela amamenta, as proteínas desses alimentos passam para o leite materno e podem causar reações alérgicas no bebê, como dermatite atópica, deixando o rosto do bebê vermelho, inflamado e seco. Ou seja, muitas vezes o problema não é o bebê, mas sim a alimentação da mãe durante a amamentação. 5. Soja. A soja e seus derivados, como o leite de soja, salgadinhos à base de soja e carnes vegetais, têm se tornado cada vez mais comuns na alimentação. Mas também são um dos alérgenos mais frequentes, especialmente em crianças. 6. Trigo, glúten. O glúten é a proteína do trigo, e existem dois tipos principais de reações. Item intolerância ao glúten, não imune. O corpo tem dificuldade de digerir o glúten, o que causa desconfortos digestivos, mas não envolve o sistema imunológico. Item alergia ao glúten, doença celíaca. Aqui sim, o corpo reage com uma resposta imunológica ao glúten. E a pessoa precisa manter uma dieta 100% sem glúten. Para diferenciar essas duas situações, o médico geralmente solicita exames específicos, incluindo, em alguns casos, uma biópsia do intestino delgado. 7. Peixes. As alergias a peixes são comuns, principalmente com item salmão, item atum, item cavala, ou peixe cavala. Mas é importante saber: ser alérgico a um tipo de peixe não significa que você é alérgico a todos. Cada espécie tem proteínas diferentes. Então, uma pessoa pode reagir ao atum, mas não ao salmão, por exemplo. Palavras finais. E assim, chegamos ao final do nosso episódio sobre alergias e sensibilidades alimentares. Espero que você tenha achado o conteúdo útil e cheio de informações práticas. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa. Você também pode apoiar nosso trabalho pelo Patreon, PayPal ou diretamente aqui pelo YouTube. Até a próxima. Boa noite. Eu sou o Sain Lotf. E você acompanhou mais um episódio do Oculus Pharmacistes Fisfarfaf.